Ô, Giancarlo. Arnon, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, vamos começar a aula? Então, a primeira pergunta que eu tenho é referente ao padrão I3E que eu disponibilizei para vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro? Os diversos padrões? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, o padrão I3E está aqui. A apresentação está aqui. É bom destacar, gente, que a partir de agora a gente vai fazer exercícios aplicados dos padrões aqui. O primeiro é o CSMA-CD, que é o que a gente vai usar para a internet. Tem dois tipos, tem a internet UDP e TCP/IP. A gente vai fazer agora a UDP. E a segunda que a gente vai usar é o padrão 802.11, que é para internet sem fio. Vai ser o exercício aplicado 3. E se eu não me engano, aqui pede para montar em português estruturado um programa para estação que opere com o padrão 802.11. E que eu saiba, ninguém me mandou nada disso daí. Se vocês não têm dúvidas, eu vou mostrar o exercício aplicado 2. Já está disponibilizado aqui. Jean, Pois não. o exercício era para ter enviado até antes da aula? Não, estou apresentando ele hoje. Ah, sim, entendi. É para vocês apresentarem semana que vem. Ah, tá. Não, Vou fazer em certo. grupo isso daqui. Eu Não, quero ver beleza. se até semana que vem eu já entrego o relatório do exercício 1 já corrigido para vocês. Tá, certinho. Obrigado, professor. Isso. Então, essa aqui é a segunda revisão, dia 30/3 foi feita. A gente tem uma introdução, objetivos do exercício, a fundamentação teórica, fala de Arduino, comunicação serial, IDE, método de acesso, comunicação internet e um exercício valendo 7 pontos, além da bibliografia. Professor, Então, pois não. na última aula eu te perguntei como que seria a estrutura dos exercícios aplicados que você não tinha passado para a gente, e aí eu lembro que você falou bem por cima. Você vai deixar em algum lugar todos os tópicos que você quer que a gente faça no relatório? Pedro Paulo. É Pedro Paulo, né? Isso. Checa se isso aqui está adequado para você. Ah, tá ótimo, eu não tinha visto. Obrigado, senhor. Tem um cara que fala, não espera molhar o bico, né? Pô, parece eu hoje. Por que a internet é importante, pessoal? Alguém pode me dizer? Que tipo de comunicação vocês acham que vai ser a mais utilizada daqui a... Bem, já é a mais utilizada hoje. Mas na indústria vai ser a que mais vai existir daqui a 10 anos. Você acha que vão ser os legados que foram feitos em mestre-escravo ou rede Profibus, ou vai ser
soluções todas sem fio e Ethernet? O que é que vocês imaginam? Nisso, eu tenho que iniciar. Ah, tá. Alguém iniciou a gravação. Agradeço quem começou. Gente, e aí? Ethernet é importante? É sim, professor. Eu acredito que vai ser a grande parte ou praticamente tudo por internet. O pessoal fala da indústria 4.0, né? Fala muito disso, né? Nova revolução industrial. E uma das ferramentas que eles falam é a internet das coisas. Bem, esse exercício é uma introdução à internet das coisas. Que a gente vai colocar 2 arduinos se comunicando via Ethernet com uma lógica vinculada a um sistema eletropneumático distribuído, igualzinho a gente fez na comunicação mestre-escravo. O objetivo que a gente tem aqui é compreender como se implementa programas de comunicação entre arduinos utilizando Ethernet UDP, desenvolver remotamente e realizar alterações no programa para que atenda a especificação. Só que essas alterações aí é mais durante a semana que vocês vão fazer. Aqui eu falo novamente do Arduino, antes das lógicas, das principais funções. Falo da comunicação serial. Estou pedindo para algumas informações serem colocadas em comunicação serial. Apresento os diversos tipos de método de acesso. O mestre-escravo foi apresentado, não é no módulo 1, no exercício aplicado. E aqui a gente está falando do CSMA-CD e uma comunicação do tipo Ethernet. O UDP significa protocolo de datagrama do usuário. Ele significa, gente, que pura e simplesmente a gente vai mandar a mensagem não vai sem estabelecer conexão, tá? O UDP é assim, ele não é confiável, tá? Nem o TCP/IP é confiável, mas o UDP é quase um string, você vai mandando string de informações. Se você perder, você espera o próximo. É como se a informação não fosse tão importante. Outro dia eu até estava pensando nisso. O pessoal fala em sistemas, a gente já viu isso na aula de sistemas em tempo real, que tem que ter um tempo máximo de envio de mensagem. Eu posso não saber em quanto tempo foi enviado, mas eu sei que no máximo vai ser enviado em tanto tempo. A comunicação Ethernet ela é muito mais rápida que a comunicação mestre-escravo. Só que a mestre-escravo ela é determinística. E o que dá para a gente fazer usando a Ethernet é usar um sistema de recebimento de aviso de recebimento, um protocolo que recebe uma mensagem que recebeu a mensagem inicial. E se você não consegue receber essa mensagem até tanto tempo, você passaria a usar uma outra forma de comunicação determinística para garantir o tempo de envio da mensagem. Dá para fazer isso e, na grande maioria das vezes, vai se utilizar a comunicação Ethernet. Mas, voltando para a comunicação UDP, como eu falei para vocês, ela fornece serviços ou em broadcast ou em multicast. Então, vários dispositivos conseguem ouvir ao mesmo tempo. Ele é mais simples, tem a porta de origem, porta de destino, comprimento da mensagem e um dígito verificador. Aqui a gente tem um exemplo. O Arduino Ethernet está sendo usado aqui. No nosso caso, a gente vai usar o Arduino Uno com Shield Ethernet. Aqui tem a porta com a conexão RJ45 para comunicação Ethernet. Foi colocado na porta 2 o acendimento de um LED. E aí, para ligar, você manda o comando 1, para desligar, você manda o comando 2. E o programa está usando a biblioteca SPI, a biblioteca Ethernet.h, por isso esses dois includes.
tem que identificar do dispositivo. O endereço MAC é um endereço MAC é um endereço de hardware, é quase um IP, mas é um endereço de hardware. No nosso caso, eu estou usando shields Ethernet com endereços fixos, mas tem muitos shields Ethernet que a gente pode programá-los e a gente vai colocar um endereço MAC específico. A gente identifica e cria um endereço IP. A atribuição do endereço IP, gente, depende não só de nós, mas da rede que a gente está utilizando. Tem que ver se tem algum IP disponível para a gente usar ou vai usar um IP dinâmico. Nos casos industriais, normalmente se usa IP fixo. E aí se pede um conjunto de IPs para se poder atribuir a cada dispositivo, e esse dispositivo vai trabalhar com IP fixo porque facilita toda a programação. Imagina se cada sensor vai ter um IP dinâmico e toda vez que ele é religado, esse IP recebe um novo número. Como é que você vai encontrar esse dispositivo e fazer com que as comunicações sejam feitas de forma adequada? Por isso, o pessoal tenta resolver isso com IP fixo. Só que já existem ferramentas que descobrem que tipo de dispositivo é aquele em tal IP dinâmico. E dá para fazer softwares que façam isso. A porta 80 é a porta default para HTTP e ela vai ser identificada como o server 80 aqui, um objeto da classe Ethernet Server. No Void Setup a gente identifica o pino 2 como saída, inicia a Ethernet com Ethernet Begin com o endereço MAC e o IP, inicia o server com o server Begin e a comunicação serial com o Serial Begin 9600. O programa vai escutar, então ele vai escutar por clientes disponíveis. Então tem um objeto chamado Client da classe Ethernet Client, vai avaliar se tem algum servidor disponível, um cliente disponível. Se tiver, ele vai ler o que o cliente vai mandar. Se for 0, ele vai executar uma função. Se for 1, ele vai executar outra função. Tá vendo? Se for 1, ele vai dar um serial print C. Se for diferente de 1, ele vai dar o serial print on e vai ligar. Se for igual a 2, ele vai fazer desligar a lâmpada. E assim sucessivamente. E fecha aqui com um delay de 1 milissegundo. Na comunicação Ethernet a gente precisa de 2 dispositivos, está aqui a tabela, e aqui mostra o código do emissor e o código do receptor. Basicamente é isso que a gente vai implementar, tá, gente? Então, estou usando a porta 8888 para comunicação. Cada IP, cada Arduino tem um endereço MAC exclusivo, ele não é igual, dá para ver que modifica-se o final e vai ter que ter um IP distinto para cada um e sempre os últimos dígitos vão ser diferentes. E quem for emitir tem que falar para quem ele vai mandar, tem que ser o mesmo IP do receptor. E aqui está o programa de cada um, vou deixar para vocês verem. E aqui estou mostrando o ping para cada um desses IPs. Funcionou. Como é que é o dispositivo? A gente vai ter um cilindro pneumático de duplação, uma válvula, simples solenoide, 5 vias, 2 posições com retorno por mola. Essa válvula vai ser acionada por um relé, e esse relé está vinculado a um botão. Apertou o botão, a válvula aciona. Só que essa ligação aqui, gente, não mantém o relé acionado, tá? Eu só estou mostrando que vai ter um botão acionando essa válvula. Só que a válvula tem 2 fins de curso, é um S1 e um S2. E o cilindro tem que iniciar avançado,
o sistema recua quando o botão vai ser pressionado. Após o recuo, ele tem que aguardar 3 segundos e avançar automaticamente. Caso o botão de recuo seja acionado enquanto o sistema estiver recuado, ele tem que reiniciar a contagem do tempo. E o sistema tem que mostrar as informações dos fins de curso a cada 2 segundos via monitoramento pelo canal serial no Arduino vinculado à válvula. Isso aí é no Arduino que está comandando a válvula. Fim de curso 1S2 vai estar na entrada digital 4, 1S1 na 3 e um botão de acionamento na entrada digital 2 e um Arduino Uno com shield Ethernet, o MAC address final 50. Outro Arduino com shield Ethernet, com MAC address final 44, vai se comunicar via Ethernet UDP com o primeiro para definir o comando da válvula. A válvula está na saída digital 8. A figura 12 apresenta a foto da bancada pneumática, está aqui. A válvula 5 via as 2 posições, ligada no cilindro de duplação, o cilindro avançado, o botão de acionamento, fim de curso 1S2, fim de curso 1S1. E a figura 13 mostra um esquema de ligação dos Arduinos para comunicação Ethernet. Está aqui a comunicação entre eles via RS45. Eu estou colocando o Arduino Ethernet aqui, mas na verdade eu estou usando um shield Ethernet com Arduino Uno. O botão na entrada 3, 1S1 na entrada 4, 1S2 na entrada 5. A alimentação desse Arduino vai alimentar um relé vinculado na porta 8 e esse relé está ligado à válvula solenoide que, quando acionada, faz o cilindro recuar, por isso A-. Tá? Tem que enviar um relatório contendo capa, sumário, introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão e bibliografia referente a essa atividade. E o prazo é até semana que vem. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Professor, por que materiais e métodos se a gente está fazendo tudo virtual? Só para falar que vai usar um Arduino Uno com shield Ethernet, na verdade 2. Vai usar um relézinho, só para listar os componentes que você vai precisar. E tem uma boa resposta, Thalita. Vocês vão começar a fazer projetos para que outra equipe execute isso remotamente. Como é que a equipe remota vai saber que material eles vão usar? Se você não falar o que é que você está usando aí, não tem como, né? Ah, tá. Eu achei que o intuito era, tipo, listar os materiais que a gente vai usar futuramente no laboratório, mas entendi. Obrigada. Mas também o intuito é esse, de você listar os materiais que você vai usar no laboratório. É claro que eu vou pedir uma lógica diferente. Na verdade, eu vou manter esses exercícios junto à aula teórica, quando a gente voltar à aula presencial, e eu vou dar só uma atividade para ser feita, onde os Arduinos vão ter que se comunicar num sistema, vai ter mestre-escravo, comunicação Ethernet, comunicação sem fio, e é que eu vou colocar comunicação tipo token ring também. Tá? Vai ter que ter uma salada de comunicações ali. Mas Beleza, professor. Obrigada. eu que Peraí, agradeço. professor, só para entender. Isso daí é quando a gente voltar na presencial? Você está querendo juntar essas atividades todas em uma? No laboratório, é isso? Eu não estou querendo, não. Eu já juntei. Ah, sim. No ano Mas passado eu já tinha juntado, só que veio a pandemia e não deu para terminar o semestre. Ah, sim. Então a gente meio que já vai carregando esses laboratórios aqui para próximo. No próximo, depois a gente só executa essa junção, certo? Sim, vocês só vão ter que resolver um projeto. Eu vou passar, esse aqui é o projeto de vocês, e também vou ter que fazer a atividade prática com qual o nome? Com o CLP. Fazer o setup lógico de uma rede Profibus, uma rede ASI e rede Ethernet via CLP da Schneider. E
eu devo fazer o seguinte, quem está fazendo agora vai começar fazendo o projeto junto com o CLP, para deixar o pessoal que for fazer no semestre que vem, fazer isso no final. Enquanto o pessoal do semestre que vem vai fazer esses exercícios no começo do semestre. E no final, eles vão ter que fazer as duas coisas, o projeto final e o projeto... vou deixar vocês fazerem o projeto final por final. Eles vão fazer esse projeto de várias redes até metade do semestre. E na outra metade eles vão fazer o laboratório com o CLP. E assim a gente vai conseguir gerenciar 2 turmas fazendo atividades práticas no mesmo laboratório. Vai dar certo isso. Vocês vão gostar, gente. Beleza? Só uma dúvida, professor. No outro relatório que a gente fez, eu considerei que a gente faria o relatório como se a gente estivesse fazendo no laboratório em si. Porque quando eu fui fazer a simulação, a gente usou o Tinkercad e tal, usei uma porta lógica para simular o pistão, só que a gente precisava fazer meio que umas gambiarras no código para funcionar. Sim. Aí, quando a gente for fazer esse segundo relatório, eu vou considerar que eu estou como se eu estivesse fazendo a experiência aí no laboratório, né? Por exemplo, que no primeiro, quando eu fui entregar, todas as gambiarras do código que eu tinha colocado, eu tirei elas e deixei só como se fosse o código real mesmo. Eu posso manter dessa forma? Pode manter dessa forma. A minha experiência com simuladores mostra que o que funciona no simulador não funciona na prática e vice-versa. O que funciona na prática não funciona no simulador. Pois O simulador tem suas características exclusivas, sabe? E aí, para fazer uma válvula acionar, você tem que fazer determinadas coisas que na prática você não faz. E quando você pega a solução que funciona na prática e tenta colocar no simulador, ele não aceita. Essa é a minha... Pode falar, Matheus. Por exemplo, a gente teve problema que a gente teve que simular. Eu usei uma porta-note, mais uns LED para sair, para ver qual era o estado. Depois a gente ainda teve que colocar um delay no Arduino para ler o sinal, porque era rápido demais. E esses negócios eu acabei tirando do código. Não vou manter isso, então. Geralmente, o problema do simulador é quanto tempo demora para ele reagir. E o simulador reage imediatamente. E o sistema, na prática, não reage assim. E aí eu não preciso colocar delay no Arduino, sabe? Porque na prática, ele demora para se comunicar, sabe? Esse tipo de solução com protoboard tem muita falha de comunicação, tem muito mau contato, sabe? Ora funciona, ora não funciona. É um inferno que no simulador não tem nada disso. Exatamente depois. Mais perguntas? Pessoal, o que eu tinha que apresentar para vocês hoje era isso. Vou mostrar aqui para vocês que no plano de aula, plano de ensino, a gente precisava Professor, de ver... qualquer forma, as dúvidas geralmente vêm mais na hora da execução, né? Sim, e você sabe que eu respondo vocês até de domingo. E eu não recebo salário para trabalhar no domingo. Então, hoje eu tinha que esclarecer dúvidas do padrão I3E. Volto a perguntar, tem dúvidas do padrão I3E? E tenho que apresentar o exercício aplicado 2. Comunicação internet entre dispositivos. Semana que vem, vocês entregam um relatório e eu resolvo isso na bancada. Mostro na bancada funcionando. E vou apresentar a lista de exercícios 1. Para o dia 13 de abril, a gente resolver. Então, logo vocês me entreguem a lista de exercícios. Notem que a gente vai ter 7 pontos nesse relatório 1, 7 pontos no relatório 2, são 14. A lista de exercícios, eu acho que vale 1 ponto. Então, são 15 pontos aqui para a gente ter o primeiro questionário valendo 35 pontos. Ou seja, até o dia 20 de abril, a gente vai distribuir metade da pontuação dessa disciplina. Ok? Volto a dizer, eu estou contando a participação de vocês, ou seja, a presença de vocês, com a entrega dos relatórios, entrega das listas e entrega do questionário.
porque as aulas são gravadas. Vocês podem assistir em qualquer momento essas aulas. Mas a entrega deles é que está sendo o indicador da presença de vocês. Ok? Ok, professor. Entendi. O Eliezer fez uma pergunta se ele colocar um Arduino com um shield Ethernet, o conector RJ45 e um roteador, se pode, ao invés de usar outro Arduino para enviar os dados, usar uma outra URL no IP, você pode fazer comunicação até via browser com o Arduino, tá? Só que aqui a gente está usando o UDP, tá? A gente não está usando o TCP. Sim, você consegue fazer algum outro programa que se comunique via UDP com o Arduino e se comunicar. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo o Arduino se comunicar via Ethernet com um broker no padrão MQTT. Quem já está fazendo isso é o Rubens e o Daniel Barbosa. Ambos estão fazendo o TCC comigo. Isso para estruturar a internet das coisas industrial. O Rubens vinculou ao Arduino com shield Ethernet outro shield de comunicação sem fio. Então, ele é a base de uma rede sem fio, é o coordenador de uma rede sem fio usando o XBee. Tinha um XBee aqui, não tem mais, guardei. Mas esse XBee tem uma rede, tipo, estamos gerenciando cilindros e fins de curso e válvulas, e via Ethernet ele comunica com o broker, com outro Arduino via Ethernet que tem outro sistema de rede sem fio. E o Daniel Barbosa já está fazendo isso usando identificação por radiofrequência. Então, está integrando com RFD, que é outra tecnologia da internet das coisas. Então, tudo isso que a gente está fazendo na aula de redes, daqui a pouco a gente vai migrar para uma aula muito mais voltada a sistema cyberfísico, que é essa comunicação remota via internet, internet das coisas e identificação por radiofrequência, muito vinculada à indústria 4.0, tá, pessoal? Mais perguntas? Eliezer, ficou claro o que eu te falei? Pedro Paulo, diz aí, qual é o enrosco? Tudo tranquilo, professor. Walter, diz aí, o que está pegando? Por enquanto, tranquilo, professor. Gabriel, fala para mim. Você acha que vai ter dificuldade em fazer isso? Uai, não sei. Fazer esse texto é um pouco nebuloso para mim, mas vamos ver. Ó, entre em contato, manda mensagem pelo Teams. Vamos fazer isso junto, cara. Isso aqui é um negócio legal de se fazer. Puxa. Mais perguntas? Thalita, você não tem mais nada para me perguntar? Tá tudo claro assim? Então, professor, como eu falei, na hora de fazer as coisas na prática, é que eu acho que vem as dúvidas. Porque, tipo, ler a aula e assistir a aula, você entende tudo que tá lá, né? Graças a Deus. Assim a minha vida é bem mais tranquila. Para tirar as dúvidas quando você tem dúvidas, geralmente. Aí, às vezes, a gente nem vem com tantas dúvidas para a aula. Olha, a parte de programação, quem programa sabe que a gente tira a maioria das dúvidas nos sites, sabe? Tá cheio de... Pô, quando a gente fez a impressora 3D, a gente ia resolver as dúvidas nos fóruns de discussão. A mesma coisa aqui, vocês conseguem resolver suas dúvidas em fóruns de discussão. Muita gente me pergunta por que eu continuo usando o Arduino e não estou usando o Raspberry Pi ou outro dispositivo. Olha, eu devo mudar para ESP32.
a gente vai ter comunicação direta, sem fios, sem precisar usar shield, essas coisas. Só que a gente ainda não tem aqui na UFO esses elementos. Os dispositivos que a gente tem são esses. Só que, quanto custa? O ESP32 chega a ser mais barato que um Arduino. Por isso ele valeria a pena usar. Porque se eu vou colocar um botãozinho como esse, sendo acionado remotamente, eu tendo o status dele mensurado remotamente, eu tenho que usar um dispositivo eletrônico dos mais baratos possíveis. Porque esse tipo de botão aqui, gente, é menos que $0,01, sabe? Como é que eu posso colocar um Arduino que custa $10, sabe? Às vezes nem isso. É meio complicado, né? 100 vezes o preço do dispositivo, se eu só tenho um sinal sendo dado, liga, desliga. A maioria das vezes a gente quer usar o celular, mas como é que eu vou usar o celular numa indústria, sabe? Indústria não é uma coisa igualzinha à nossa casa, que eu posso usar o celular para ligar a lâmpada, desligar a lâmpada. Tem que ter um pouco de... uma segurança maior para que ninguém cometa um equívoco lá. Um equipamento, uma prensa, por exemplo, mata uma pessoa numa fração de segundos. Sabe, uma caldeira, se explodir, é um raio de 40, 50 metros a devastação que vai causar. Então, a gente não pode pensar que um simples botãozinho vai causar tanto problema. Porque vai, sabe? Vai causar, sim, numa indústria. Não é uma coisa tão simples e corriqueira de ser feita. Bem, gente, se alguém quiser me perguntar mais alguma coisa, fique à vontade, viu? Não tendo dúvidas, então, vamos encerrar a aula aqui. Entre em contato comigo